Quantos aqui tem a sua Bíblia? Se você tem ela, abra e acompanhe comigo a leitura. O texto diz o seguinte: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos os esperavam. Então um homem chamado Jairo, líder da sinagoga, veio, prostrou-se aos pés de Jesus e implorou-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, com quase 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos, mas ninguém podia curá-la. Aconteceu que ela chegou por trás de Jesus e tocou na borda do seu manto. Imediatamente a hemorragia cessou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Porque todos negavam, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Jesus, porém, disse: Alguém me tocou, pois sei que de mim saiu poder. A mulher, ao ver que não conseguiria passar desapercebida, veio tremendo e prostrou-se a seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé curou você. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava, chegou alguém da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disse: A tua filha morreu. Não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo isso, disse a Jairo: Não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Enquanto todo o povo estava se lamentando e chorando por ela, não chorem, disse Jesus, pois ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Ele, porém, a tomou pela mão e disse: Menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que dessem à menina alguma coisa para comer. Os pais ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Poderoso Deus, essa é a tua palavra, e nessa noite nós nos submetemos a ela. Nós nos submetemos porque as Sagradas Escrituras é Deus falando conosco, é Deus falando com o seu povo. Então, Pai, nós abrimos o nosso coração, abrimos o nosso ouvido para te ouvir, quebramos em nome de Jesus todas as percepções equivocadas do nosso coração, tudo aquilo que tenta roubar a semente do Evangelho, para que ela não prospere em nossa vida. Mas, Pai, que nessa noite, essa palavra, ela prospere no mínimo 30 e no máximo 100 por um, em nome de Jesus. Meus irmãos, o que eu mais quero nessa noite evidenciar nessa ministração ou nesse sermão é que a presença de Jesus transforma qualquer ambiente. Quando Jesus chega em qualquer lugar, e principalmente em nossas casas, não há como aquele lugar permanecer igual. Então, já com essa pequena frase, nós começamos a entender que nós precisamos sair daqui dessa noite com uma missão. Eu preciso fazer com que Jesus entre em minha casa. Você vai dizer: Marcos, mas não existe uma onipresença do Senhor, isto é, Ele estar em todos os lugares, existe. Mas junto dessa onipresença existe uma educação.
da parte do Senhor para conosco, dele não entrar aonde ele não é bem-vindo, ele não é convidado. Eu me lembro que em 2008, o cantor Regis Danese, ele criou um grande hit na nação brasileira em 2009, isso estourou. Estourou tanto que até nas casas noturnas se tocava essa canção. Que é aquela entra na minha casa, entra na minha vida. Eu não sei, mas olhando para esse texto, era como se fosse um clamor da nação brasileira, mesmo não entendendo, para que Jesus entrasse nas casas e fizesse algo que elas estavam chorando e clamando há muito tempo, não sabendo o que era. E na verdade era a falta da presença de Cristo. Então nós precisamos, meus irmãos, nessa noite entender que quando Jesus entra em um ambiente, quando Jesus entra em uma casa, não há como aquele lugar permanecer como era antes. E esse texto vai nos mostrar 2 milagres de Jesus. Um quando Jesus estava indo até a casa de Jairo, e o outro quando Jesus chega à casa de Jairo. Os milagres de Jesus nos evangelhos, nos 4 evangelhos, têm um significado muito importante. Porque Jesus ele não veio na terra para mostrar seus superpoderes, para mostrar que ele era Deus. Mas Jesus veio à terra para mostrar que ele era Deus que desceu dos céus para salvar a humanidade. Então todos os milagres que Jesus fazia nas casas, fora das casas, as curas, as ressurreições, era para mostrar ou para apontar que ele era o Cristo, isto é, sempre com o objetivo de gerar salvação e transformação na vida das pessoas. E milagres são intervenções sobrenaturais de Deus diante daquilo que é impossível para nós. Então ele vem em uma atmosfera natural, em coisas impossíveis, em coisas que nós não temos o controle, para mostrar a sua grandiosa mão e poderosa para operar milagres. Mas todos os milagres que o Senhor opera, todas as transformações, sempre é para que nós venhamos entender que Ele é o Salvador. Esse relato de Jesus indo à casa de Jairo, os 3 evangelistas, eles trazem no seu texto ou na narrativa sobre esse milagre que Jesus operou na casa de Jairo. Mas o que deve saltar os nossos olhos é que para que Jesus operasse esse milagre, precisou acontecer uma coisa, diferente de algumas outras que Jesus operou. Para que Jesus operasse o milagre, era necessário que ele entrasse naquela casa. Quem sabe hoje você precisa de alguns milagres na sua vida ou na sua casa. Quem sabe algumas coisas estão fora do lugar. Quem sabe existem coisas que você ainda não consegue consertar. Meu irmão ou meu amigo, eu quero te dizer que possivelmente falta a presença de Cristo nesse lugar tão importante que é a sua casa. Jesus ele não quer ser adorado apenas em lugares fora da sua casa, como numa igreja, ou em uma conexão, ou você sendo alvo de uma canção ou outra, não. Existem coisas específicas que Deus quer fazer na nossa vida, mas para que isso aconteça é necessário que Ele faça, como fez na vida de Jairo, da sua filha e da sua esposa. É necessário que Ele entre. É necessário, portanto, que Ele entre em nossa casa. Então, nós precisamos construir, através das Escrituras Sagradas nessa noite, a seguinte percepção: eu preciso fazer com que Jesus entre na minha casa. Eu preciso fazer com que Cristo transforme um ambiente que pode estar hostil,
que pode existir morte, que pode existir dor, mas quando ele entrar em minha casa, existe uma promessa de transformação. Portanto, meus irmãos, nessa noite, essa história trazida aqui por Lucas deve ser um convite a cada um de vocês. Esse convite é: Jesus precisa entrar em minha casa. Mas a história bíblica ela é muito interessante. Quando nós olhamos ela com um olhar atento, nós vamos perceber que existem muitos detalhes. Não detalhes escritos apenas por um acaso, mas detalhes que trazem uma identificação conosco. E o primeiro detalhe que esse texto nos mostra, que está no versículo 41, é quando Lucas fala quem era Jairo. Lucas não fala quem era Jairo apenas por um acaso, mas ele queria transmitir uma mensagem para aquelas pessoas que iriam ler essa carta. Jairo, ele era alguém muito importante, um dirigente na sinagoga. Jairo, não era uma pessoa comum, ele era uma pessoa onde todos conheciam e sabiam do seu cargo e sabiam o que ele fazia. Ele era alguém que tinha uma certa posição, um certo prestígio dentro da sua comunidade. Então não estão falando de um Marcos da vida que ninguém conhece, chega na presença de Jesus, dobra os seus joelhos e diz: eu preciso de ajuda. Mas a narrativa nos mostra que esse homem era alguém importante, alguém que as pessoas sempre viam por cima, alguém que as pessoas admiravam, alguém que as pessoas viam administrando a sinagoga. Agora, diante de uma situação impossível, esse homem toma uma atitude, que é a atitude que muitas vezes nós precisamos tomar em nossa vida, chamada humildade. Apesar de amplamente respeitado, Jairo, diante da sua situação de desespero, se dobrou aos pés de Jesus, dizendo: eu de fato não sou nada, eu reconheço que diante dessa situação, eu não consigo fazer nada, eu posso ser até alguém de grande destaque na sinagoga, na minha comunidade, mas aqui os meus braços não alcançam mais, e eu preciso de ti, Jesus. Então Jairo se dobrou dizendo: Jesus, eu preciso de um milagre. Sabe, meus irmãos, nós precisamos reconhecer isso na nossa vida, que em algumas situações os nossos braços não irão alcançar para nós resolvermos. Isso quer dizer que nós precisamos de uma intervenção, que nós precisamos de algo impossível que aconteça, e para que nós tenhamos isso, é necessário nós nos humilharmos e reconhecer: Cristo, nessa área da minha vida eu não tenho capacidade, eu preciso que você faça um milagre. E o texto não diz que ele simplesmente se humilhou e disse: mestre, me ajuda. O texto fala que houve um pedido de clemência, uma insistência, uma súplica, dizendo: Senhor, venha ao meu favor. É necessário, igreja, nós sairmos da nossa arrogância. É necessário nós descermos o degrau da soberba. É necessário nós descermos o degrau e dizer: eu não preciso, como muitas vezes dizemos, eu não preciso desse Deus, eu não preciso desse Cristo. Olha, o Deus não foi capaz de salvar Elizabeth, mesmo ela te servindo durante 4 anos numa cama, mas esse não era o propósito. O propósito da Elizabeth era a vida eterna. E às vezes nós dizemos o seguinte: não, eu não preciso desse Deus. Mas Lucas mostra que esse homem, alto na sociedade, e era um judeu, quem sabe em algum momento da sua vida também foi um perseguidor de Jesus, não sei, apenas levanta uma hipótese para nós pensarmos. Ele se humilha e diz: eu preciso que Jesus entre na minha casa. Eu vejo que isso é o que muitos homens precisam fazer, muitos sacerdotes.
dobrar os seus joelhos e dizer: Jesus, eu preciso que tu sejas o centro da minha vida, que tu sejas o centro da minha casa, porque existem coisas que estão acontecendo que os meus braços não alcançam mais para eu resolver. Eu preciso das tuas mãos, eu preciso dos teus braços. Aí nós vamos ver que no versículo 42, o grande problema da vida de Jairo é revelado. Sua filha de 12 anos de idade. E nós vamos ver que existe um paralelo entre os 12 anos da filha de Jairo e os 12 anos que a mulher do fluxo de sangue enfrentava a sua doença. Então, durante 12 anos, ou melhor dizendo, essa menina com 12 anos, e 12 anos dentro da cultura hebraica, judaica, é algo muito importante, porque essa menina estava prestes a fazer o seu baracá, ela estava prestes a se tornar uma mulher. E o texto diz que era a única filha. Então, a tristeza, a situação era muito comovente e profunda, porque Jairo estava vendo a sua filha em face da morte. Jairo estava vendo a sua única filha e ela estava prestes a entrar em uma nova fase da sua vida e agora ela estava morrendo. Então isso faz com que Jairo vá aos pés de Jesus com muito desespero, porque ele estava vendo a sua esperança acabar. Sim, estava vendo os seus planos com a sua filha acabar. Então o Senhor usa essa situação e faz com que Jairo se dobre, se humilhe. A igreja, o Senhor faz algumas coisas pesadas muitas vezes na nossa vida para que o homem ele se dobre e reconheça que Cristo precisa ser o suprassumo, precisa ser o maior dentro das nossas casas, dentro das nossas vidas. Então ele nos quebra, para que nós venhamos nos humilhar e dizer: Jesus, eu suplico, entra na minha casa. O desespero desse homem, diante da possível perda, fez com que eles se curvassem aos pés de Jesus. Irmãos, existem coisas na nossa vida que precisam ser quebradas. E o orgulho é uma delas. A casa onde existe orgulho não dá espaço para a presença do Senhor. A casa onde diz: eu não preciso, não é para mim isso não é necessário, não tem espaço para aquele homem que é manso e que é humilde de coração. Não tem espaço. Corações que dizem: eu não preciso disso, eu já tenho tudo, eu só vou na igreja para alimentar a minha alma. Você está equivocado. Cuide com o trabalhar de Deus na sua vida, que pode ser mais pesado do que você pensa. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. E humilhar está relacionado àquilo que ele fala no Sermão da Montanha. Bem-aventurados pobres de espírito. A tradução mais perto da língua portuguesa é: bem-aventurados mendigos de espírito. Bem-aventurados aqueles que reconhecem que não são nada diante da grandeza do Senhor e que necessitam dele todos os dias. É assim que precisa ser na nossa vida e na nossa casa. Meus irmãos, diante dessa súplica, Jairo ele toca o coração de Deus. Jairo vê suas esperanças voltando, porque o mestre decidiu ir na sua casa. Então eles começam uma jornada até a casa de Jairo. Mas de repente, algo inesperado acontece. Uma grande multidão se aglomera e começa a apertar o mestre. Faz com que aquela caminhada rápida, aquela troteada, como os gaúchos falam, para chegar logo naquele lugar e salvar uma vida, seja interrompida.
Jesus, ele é pressionado por todos os lados, não consegue andar, o povo clamando por um milagre. Quem sabe para Jairo era algo inoportuno acontecendo aquilo. Quem sabe quando Jairo viu aquilo, ele pensou: meu Deus, as minhas esperanças acabaram, eu estava com tudo nas minhas mãos, o Senhor ia salvar a minha filha, agora de repente essa multidão para Jesus. Nada foge do controle de Deus. E de repente existe uma parada na história. Agora Jairo não é mais o centro, a filha de Jairo não é mais o centro, e surge uma mulher que durante 12 anos sofria de uma hemorragia. Durante 12 anos uma mulher sangrava sem parar. Para que você entenda, a menstruação dela não parava. Eu me esqueci como é o nome dessa doença que tem. Mas não parava. Durante 12 anos, veja o paralelo, 12 anos, a filha de Jairo crescia, a filha de Jairo brincava. Em 12 anos, a filha de Jairo se divertia com muita saúde, e durante esses mesmos 12 anos, aquela mulher sofria. É assim na vida, meus irmãos, muitos vivem em paz, vivem em alegria e outros sofrem. Mas quando nós cremos em Deus, sempre haverá uma nova chance, uma nova oportunidade, quando o Senhor disser: basta, chegou o momento para a sua vida. 12 anos, e além de sofrer a fraqueza da hemorragia, conforme a lei de Moisés, uma mulher, quando estava no ciclo menstrual, ela precisava se retirar para um outro lugar e não ter contato com a sociedade. Então nós podemos entender que durante 12 anos, essa mulher estava exclusa da sociedade. Ela não podia se relacionar. Além de sofrer no seu corpo físico, ela sofria na alma, porque ela, de certa forma, era desprezada. Ela não tinha como estar presente junto com as outras pessoas. Os dinossauros foram soltos aqui. Vocês já viram eles imitando dinossauro? E de repente o Senhor para. Mas o Senhor para curar aquela mulher. E quando Jairo percebe aquilo, ele se desespera. E aquela mulher é curada, e o Senhor disse: vá, minha filha, a sua fé te curou. E quando Jairo está vendo esse milagre, chega alguém enviado da casa de Jairo e diz no ouvido de Jairo: Jairo, não incomode mais o mestre, porque a sua filha morreu. Toda a esperança de Jairo, naquele momento, parou. Olha para mim. Quando você decide que Jesus entre na sua vida, quando você decide que Jesus entra na sua casa, nada sai do controle e da direção de Deus na sua vida. Você pode até pensar por um minuto que a esperança acabou. Você pode pensar em algumas situações que o seu mundo caiu, assim como Jairo pensou. Então Deus olhou para Jairo e disse o seguinte: não tenha medo, tão somente creia. Nada sai do controle de Deus na nossa vida, na nossa casa. Meu irmão, quem sabe aconteceu algo com o seu filho, com a sua filha, com o seu marido ou com a sua esposa. Eu digo para você nessa noite: se Jesus está na sua casa, a palavra é: não tenha medo, tão somente creia. Tão somente confie.
O Senhor Jesus sabia o que estava fazendo. Existia uma outra pessoa com algo mais urgente que precisava dele naquele momento, mas o Senhor não havia esquecido de Jairo. Quem sabe você está passando por algo difícil na sua vida, confiando em Jesus, vivendo com Jesus. Eu digo para você nessa noite: Jesus não esqueceu de você. Então, somente creia. Depois dessa palavra, Jesus começa novamente a caminhada até a casa de Jairo. E quando eles chegam, a notícia é: Jairo, a sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Humanamente parecia tudo perdido, mas Jesus ele disse: não tema, não, apenas creia. Sabe o que acontece conosco, meus irmãos? É o medo. O medo ele tem a capacidade de sufocar a nossa fé. Jairo teve medo e Jesus ele confronta o medo de Jairo dizendo: não deixe que isso predomine a sua alma, não deixe que esse sentimento sufoque aquilo que eu vou fazer. Quem sabe existem medos sufocando a sua fé em Jesus, quem sabe tem medos fazendo com que você não creia que Ele tem a capacidade de fazer coisas na sua casa, milagres na sua casa. Não permita que os seus medos sufoquem o poder de Deus sobre a sua família e sobre a sua casa. Quando Jesus chega na casa de Jairo, ele encontra um ambiente. Esse ambiente é de choro. Esse ambiente é de incredulidade. Esse ambiente é de morte, literalmente de morte. Só que a palavra de Jesus sempre deve prevalecer em nossa vida. E quando Jesus chegou na casa, ele disse o seguinte: não se preocupem, que ela apenas está dormindo. Aí, meus irmãos, aconteceu o que muitas vezes acontece conosco. O texto diz que as pessoas ridicularizaram, que as pessoas riram de Jesus. E Jesus faz algo que nós precisamos fazer em nossa vida: expulsar as pessoas que não têm fé do nosso convívio. Jesus fez o seguinte: saiam todos da casa. Apenas fique comigo Pedro, Tiago e João, os pais da menina. Jesus não poderia operar o milagre para surpreender aquelas pessoas diante delas? Claro que podia, mas Jesus está nos mostrando algo. Existem pessoas que querem roubar a fé do nosso lar. Existem pessoas que não são de Deus para a nossa vida. Existem pessoas que querem ridicularizar a nossa fé, dizendo: ei, cadê o seu Deus? Por que Ele não curou a sua filha? Por que Ele não fez tal coisa? Não permita que isso sufoque a sua fé. A nossa fé precisa confrontar as vozes da incredulidade dentro do nosso lar. A nossa fé precisa enfrentar aqueles que ainda não creem naquilo que nós temos dentro do nosso espírito que o Senhor prometeu. E quando esse ambiente de morte saiu, e quando esse ambiente de incredulidade saiu, surgiu um ambiente de fé. Surgiu um ambiente de confiança. Surgiu um ambiente de milagre. E esse ambiente que nós precisamos dentro dos nossos lares, meus irmãos. Esse ambiente que nós precisamos dentro da nossa casa. Quando saiu esse espírito de medo, de morte, o Senhor apenas disse uma palavra para aquela menina. Jesus, Ele pega na mão daquela menina e diz: levanta-se. Aí são os detalhes do texto bíblico. Jesus não poderia ter dado uma ordem, claro que poderia. Mas aqui nós vemos um gesto gracioso que Jesus faz com cada um de nós. Quando o Senhor nos vê mortos pelos nossos pecados, quando o Senhor Jesus nos vê perdido
nos nossos erros e nos nossos medos, Ele não vai dizer para você, levanta-se, não. Ele vai pegar a sua mão e dizer, levanta-se, eu estou contigo para te ajudar a viver novamente. E é isso que Cristo quer fazer conosco nessa noite, meus irmãos. Que todo esse ambiente hostil que possa existir em muitos lares, nessa noite precisa ser trocado pelo convite da mão amiga de Jesus dizendo, eu quero salvar a tua vida, eu quero salvar a tua casa, eu quero perdoar os teus pecados, eu quero gerar milagres em você. Mas tudo isso aconteceu, meus irmãos, por causa do primeiro passo. E o primeiro passo foi, Jairo se humilhou, quebrou o seu orgulho e reconheceu que somente Jesus poderia trazer novamente vida à sua casa. Somente Jesus pode trazer vida à sua casa. Somente Jesus pode fazer com que as coisas aconteçam. Ontem eu fui convidado para trazer um sermão no casamento lá em Gramado. E o Senhor me deu uma palavra dura para os noivos. E eu disse para eles, gente, não são convertidos e eu não faço casamentos de pessoas fora da igreja, mas eu tenho uma dívida de gratidão com essa pessoa e fui até lá. Independente do credo, de quem estava lá, e era um casamento que tinha gente de tudo que é canto, da China, da Inglaterra, do Peru. Eu falei assim, cara, eu nunca fui num casamento internacional. Tava lá eu e a Priscila. Eu falei o seguinte, onde vocês vivem, na China, existe um panteão de deuses, mas somente Jesus salva. Se vocês querem ter um casamento bem-sucedido, Jesus precisa ser o alicerce. Se vocês não alicerçarem a vida de vocês em Cristo, o casamento vai acontecer as tempestades da vida. E o texto é progressivo, primeiro vem os ventos, depois vem a chuva, aí vem a tempestade. Se nós não reconhecermos que precisamos de Jesus, nos humilhando, quebrando o nosso orgulho, nós estamos fadados à falência, à queda. E quando Jesus entrou naquele lugar, Ele mudou o ambiente. Jesus, nessa noite, quer entrar na nossa vida, quer entrar na nossa casa e mudar o ambiente. Tirar todo o luto e colocar um ambiente de graça, um ambiente de restauração e um ambiente de celebração. Olha para mim. Quando Jesus entra em uma casa, a morte perde a autoridade. O medo, ele foge. E a vida floresce novamente. Que hoje nós possamos dizer, Jesus, entra na minha casa. Se coloque em pé. Vamos adorar ao Senhor.